Atenção, porque hoje pode ser o dia que pode definir o futuro político do Ciro Gomes. Eu estou gravando esse vídeo no dia 29, então tu já está assistindo ele no dia 30, que é o dia que eu vou publicar. Então, hoje vai haver uma reunião que pode definir a continuidade do Ciro Gomes no PDT. E na pauta dessa reunião estará as eleições legislativas de 2026, a possibilidade de federação e, claro, essa decisão sobre o futuro do Ciro Gomes, que abarca aí pelo menos 3 possibilidades, que são a expulsão, que nós já comentamos em outras oportunidades, em vídeo e em live também, o convite para sair, que eu até considero uma possibilidade razoável, e a última, inclusive, uma das hipóteses que nós já tratamos aqui no canal como uma bastante forte, que é a perda do cargo de vice-presidente nacional do partido. E a seguir eu vou explicar cada uma dessas possibilidades para vocês. Aguarda aí. E quais são as motivações do grupo de deputados que querem ver o Cirão pelas costas? Eles alegam que o Ciro agiu contra candidaturas pedetistas, caso da Duda Salabert, lá em BH. Rolou também um climão em relação ao apoio velado ao André Fernandes, lá em Fortaleza. E, por fim, eles sustentam que o Ciro está seguindo um rumo diferente da sigla, no qual as posições independentes dele podem prejudicar as pretensões eleitorais em 2026 e a relação com o governo Lula. Agora, se tu não assistiu as minhas lives e os outros vídeos do canal, eu vou te dar aqui uma chance de tu conhecer as minhas posições a respeito das possíveis decisões sobre o futuro político do Ciro Gomes. Em relação à expulsão, eu considero a possibilidade mais improvável, porque o partido não tem o histórico de expulsar os seus quadros, o presidente nacional é um aliado do Ciro, o que fortalece ainda mais o argumento pela não expulsão, e o próprio André Figueiredo, que é o presidente, ele concedeu entrevista à imprensa local do Ceará, afirmando que não há qualquer possibilidade de expulsão do Ciro Gomes, e ele inclusive falou que a decisão não cabe à bancada dos deputados, mas sim à direção nacional do partido. O Ciro é muito bem-vindo ao PDT, é um grande quadro do PDT. Toda essa especulação foi por conta de algumas conversas que foram trocadas dentro do grupo da bancada e algumas pessoas, talvez essas que você tenha relatado, manifestaram insatisfação. Mas a posição absolutamente majoritária da bancada, e não cabe à bancada discutir punição a ninguém, cabe à direção partidária. E essa pauta nunca foi sequer levantada pela direção do nosso partido. Em relação a convite para sair, pode ser que um grupo de deputados peça a saída do Ciro, ou até mesmo em um momento que a situação se agravar ainda mais internamente, esse pedido até pode ganhar força. Porém, eu acredito que há pouca possibilidade dele ser acolhido. Se os insatisfeitos pedissem a saída amigavelmente ou não, acredito que o Ciro não aceitaria o pedido. Por outro lado, a cúpula do partido, pelo que eu já conheci, mesmo com inúmeros problemas, o Ciro é o maior ativo do partido. Então, os cálculos políticos eles estariam, sim, na mesa na hora de tomar uma decisão, porque eles sabem o impacto político que teria um convite para pedir para o maior ativo do partido sair. Mas assim, pessoal, digamos que, sei lá, o Ciro esteja frustrando uma possibilidade do partido continuar na base do governo Lula, digamos, sei lá, o PSB, e aí o Ciro esteja atrapalhando, ele compra uma briga com alguns deputados e o clima de racha fica insustentável no partido, aí eu considero que sim, há uma possibilidade de pessoas mais próximas à cúpula fazer esse pedido de uma saída amigável. Mas, de novo, pessoal, acho bastante improvável, mas também não dá para descartar, dada uma situação que poderia agravar o futuro do partido.
Em relação à perda do cargo de vice-presidente nacional, eu considero como a possibilidade mais plausível, porque seria a decisão que, em tese, geraria menos desgaste e, ao mesmo tempo, poderia mexer um pouco com a independência crítica do Cirão, já que, segundo informações que eu recebi, ele pediu esse cargo para ele ter essa liberdade de crítica dentro do partido. Porém, esse é um acordo que ele tem com o Lupe, e ele, o Lupe, costuma ser muito leal aos acordos. Então, nesse sentido, até mesmo essa possibilidade poderia ser descartada. Mas ainda assim, se alguma decisão for tomada, eu considero que pode ser a decisão mais plausível. Mas se o partido está rachado em relação à decisão, quem está convicto nessa história toda é o deputado federal Josenildo, do PDT do Amapá, que diz que, se não houver consenso em relação à expulsão, ele vai protocolar um requerimento à direção nacional pedindo a expulsão do Ciro. Ele alegou que o Ciro está se desviando da rota e, se ele continuar assim, ele que busque um partido que pense igual a ele. Quem também se manifestou sobre o tema da expulsão foi o coordenador da bancada federal, Eduardo Bismarck, do PDT do Ceará, que informou que a insatisfação com o Ciro se resume a 2 ou 3 deputados. Então, pessoal, esclarecidos os casos e dado o cenário de racha em relação à decisão, acredito que não vai rolar nada. Inclusive, eu não me surpreenderia se o tema nem fizesse parte da pauta da reunião. E olha, quem dá uma pista é o deputado federal e também aliado do Ciro Gomes, o Mauro Benevides Filho, que disse que o tema da expulsão ele estava fora da pauta da reunião. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei com aquela pulguinha atrás da orelha, imaginando que daqui a pouco, quando vai ver, está descartado, inclusive, o tema sobre o futuro político do Ciro Gomes, do partido, já que há todo esse clima de indecisão. Eu já dei a minha opinião, agora eu quero saber a tua. Qual vocês consideram ser o futuro político do Ciro Gomes? Acham que vai rolar uma decisão ou que o tema sequer vai ser abordado? Usem o espaço nos comentários para eu saber o que vocês estão pensando. Bem, então esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de dar o like, comentar, compartilhem, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e não esqueçam também de se inscrever no canal, tá? E se vocês gostam do nosso trabalho, considerem contribuir financeiramente com as ferramentas de monetização do YouTube ou com o Pix, que estará na barra de descrição desse vídeo. Era isso e fui!